Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós temos muitas matérias para comentar com vocês, todas elas bem interessantes, assim como vídeos e fotos, todas elas acredito que muito instrutivas, né? Só um aviso rápido antes de nós começarmos, algumas pessoas pediram para que eu deixasse disponível algumas vagas para a comunidade fechada, até esqueci de deixar ontem, pediram, olha já, isso eu não consigo agora no começo do mês, só no final do mês, então está ali o link, eu não vou dar muitos avisos, mas fica aí no comentário em destaque ou na descrição do vídeo, tá pessoal? É só clicar lá nos links e entrar. Só essa semana, tá? Não vai ter sábado, domingo, nem na segunda que vem. Mas vamos lá. Isso aqui que vocês estão vendo na tela, pessoal, é a imagem de um anime. Por isso é interessante toda essa interação que a gente faz lá na comunidade. Isso aqui foi um membro da comunidade que mandou. Eu vou comentar isso aqui e outras imagens que ele mandou. Tem muita coisa para mostrar para vocês e tem a ver com essa criação do Google. Olha só, o Google criou um projeto chamado Projeto Magi para construir um novo mecanismo de busca alimentado pela inteligência artificial. Então, de acordo com o The New York Times, o Google está correndo para construir um novo mecanismo de inteligência artificial que, em resposta à ameaça do concorrente como Bing, etc. Né? Tá, tudo bem. Então tem o ChatGPT, Bing, etc. E o Magi pretende adicionar alguns recursos até então inexistentes. Mas o que tem de mais nisso? Bom, eu vou mostrando aqui algumas imagens que esse amigo lá da comunidade mandou para nós e fazendo alguns comentários para vocês. Magi, então, eu vou ler aqui a explicação, inclusive, que ele mandou, porque eu não cheguei a ver esse anime, né? Ele comentou o seguinte: no anime Evangelion de 1995 existe um computador chamado Magi, que usa um cérebro humano para ter uma capacidade maior que os computadores comuns, que é justamente aquilo que eu disse para vocês que eles vão acabar fazendo. Para atingir a singularidade, eles vão ter de soldar, né, coligar o cérebro humano com a capacidade das máquinas. Sem dúvida nenhuma, é o que vai acontecer e eles já estão, os cientistas já estão falando isso, até já trouxe matéria sobre isso. Mas enfim, vamos ao comentário dele aqui. Então no jogo, ele até mandou essa imagem aqui, ó. Casper, né? Tem toda uma significância simbólica esses nomes aqui, mas nós não vamos ater muito a isso. Então ele diz, esse é o cérebro da minha mãe. Então no anime de 95, o Evangelion, né? Esse computador tinha uma capacidade muito maior do que os computadores comuns porque usava um cérebro humano. O computador, diz ele aqui no comentário, era muito importante para a trama, pois ele era usado desde a luta contra os anjos / aliens até para tomar decisões políticas. Isso lembra aquela passagem do livro das Revelações que diz que os governantes da Terra deram poder à besta. O que seria a besta? A inteligência artificial, que vai ter uma imagem e que vai ter fôlego, porque vai misturar com células humanas, talvez até pulmões acabe tendo, né? Então, no anime, na ficção, ele era usado até para tomar decisões políticas, era um conselheiro. Nós não vimos um país aí que já tem um conselheiro de inteligência artificial, um secretário, né? Mas a função principal, diz ele aqui no comentário do computador, era transferir a alma de pessoas que já tinham perdido a vida para robôs gigantes chamados de Eva. Depois, os filhos dessas pessoas que tiveram sua alma transferida para o robô viram pilotos deles por conta da sincronicidade, ou seja, aqui ele está dizendo, esse é o cérebro da minha mãe. Então, a alma dessa pessoa era transferida para o robô e só o filho conseguiria controlar o robô porque ele tinha um DNA em sincronicidade com o DNA da mãe, era o DNA mais semelhante. Então, ele virava piloto do robô. Agora, olha que interessante. O interessante é que, quando acontecia a sincronia, apareciam 3 fitas de DNA se juntando em uma só, né? Que seria isso aqui. Ele mandou a informação completa, inclusive nós temos de agradecer muito a ele. Lá na comunidade fechada, a gente fala muito das 3 hélices de DNA. E veja, quando nós aproximamos a hélice, o que aparece? Hexágonos. O hexágono é o cubo achatado. O cubo representa Saturno. Inclusive, isso aqui dá uma semelhança de pele escamosa, como se fosse a pele de uma serpente. E aqui, então, ele mandou essa imagem. Veja que é uma espécie também de triqueta entre Baltazar, Gaspar e Melchior, que são os 3 reis magos. Talvez daí eles tiram o nome Magi.
E o código que aparece aqui, ele chamou a atenção também, 666, prioridade plus, 3 vezes o sinal de mais, é a triqueta. Então, muita coisa daquilo que a gente está presenciando hoje, pessoal, está simbolizado nos animes, nos jogos, nos filmes, nas revistas, enfim. Nem todo mundo consegue ler. Na comunidade a gente ensina vocês a lerem isso. E essa pessoa que contribuiu conosco, é óbvio que eu não vou dizer o nome dele, porque talvez ele nem queira, né? Não pediu que fizesse isso. Essa pessoa aprendeu conosco e identificou esses símbolos e mandou para a gente. Então, cada vez mais a gente vai conseguir trazer mais coisas, porque mais pessoas estão começando a abrir os olhos para entender o que está acontecendo. Mais uma vez, obrigado e vamos adiante aqui que tem mais coisa para a gente analisar. Essas coisas, né, esse tipo de ideia genial, entre aspas, vem desses cientistas, né, essas pessoas aí que vão contra aquilo que, vamos dizer assim, seria a determinação natural que vem da ordem divina. Como eles são ou não acreditam ou acreditam e estão em um confronto direto com a ordem criadora, eles fazem como isso aqui, ó, a diretora da NASA ignora o livro sagrado e faz juramento com o livro de cientista. Ela bota a mão aqui, vocês podem ler, em cima do livro de Carl Sagan, né? Sobre ele que ela faz o juramento. Inclusive nas escrituras diz que nós não devemos jurar por nada, nem pelo que há em cima nos céus, nem pelo que há embaixo da terra, nem por nada, né? Porque isso é anátema. Né? Mas enfim, é para vocês verem o que é a tal da ciência que muitos confiam. Por falar nisso, é a ciência que está agora trazendo esse tipo de alimento para o mundo, os insetos, né? Inclusive dizendo que os insetos são mais nutritivos em termos de proteína. Nunca se esqueçam daquilo que a gente vem comentando sobre a quitina que está nos insetos, sobre como a quitina influencia a questão de proliferação fúngica, como os fungos interferem no organismo humano e como aparentemente uma coisa está ligada à outra. Mas enfim, parece então que aquilo que vai abater-se sobre o mundo está também já no Brasil. O Brasil está dando os primeiros passos no mercado de insetos comestíveis. Um novo ramo do setor agropecuário está se instalando em Piracicaba, etc. Não nos interessa a empresa individual, qual é que está se instalando, o fato é que isso já está chegando aqui. E vamos adiante. Eu vou deixar para mostrar para vocês aqui no final as imagens e vídeos. Vamos primeiro aqui nas matérias. Essa aqui é o ChatGPT. O ChatGPT ou GPT-Caos, né? É uma inteligência artificial que está ganhando vida e dizendo que vai destruir a humanidade. Isso aqui nós já falamos N vezes, inúmeras vezes. Inclusive tem muitas coisas que nós falamos aqui há anos atrás que agora viram moda, viralizam. Todo mundo agora está falando das moedas digitais, como tudo está indo para o digital, coisa que a gente adiantou anos atrás. Daqui a pouco vai virar moda falar de transhumanismo também, né? Coisa que há poucos anos atrás, quando nós falávamos, era uma fantasia, né? E agora já não é mais, a inteligência artificial não é mais fantasia, transhumanismo não é mais. E eu estou sempre adiantando, eu não quero ficar batendo naquilo que agora já virou coisa comum, a gente quer sempre adiantar as coisas para vocês. Né? Isso aqui com certeza vai acontecer, o GPT-Caos ou coisas semelhantes com isso. A inteligência artificial obviamente vai se voltar contra as pessoas, não tenham dúvidas disso. Uma outra situação aqui, isso aqui dá um pouquinho de alento, mas não pense que isso vai prevalecer. Mas aqui, ó, o governo italiano abriu G contra alimentos feitos em laboratório. Isso aqui não vai prosperar, infelizmente. A Itália é um país famoso por sua culinária, né, de alta qualidade, mas infelizmente aquilo que é feito em laboratório, ultraprocessado e até mesmo a carne que vai ser produzida como uma pasta, na minha opinião, nojenta, asquerosa e insalubre, vai ser coisa comum no futuro. As pessoas vão ser proibidas, na minha opinião, de se alimentarem com o que é natural. Futuramente vai ter uma série de explicações, informações, dizendo como o natural é insalubre e como aquilo que é controlado em laboratório é muito bom. Confie na ciência. Então a Itália aqui está tentando se opor. Está em causa agora a aprovação de um projeto de lei que visa proibir alimentos feitos em laboratório. Duvido que esse projeto de lei vai passar, porque existem forças muito poderosas acima da soberania dos países
que estão empurrando essa agenda, na minha opinião, nojenta e maldita ao mesmo tempo. Agora eu queria mostrar para vocês algumas outras situações aqui que eu reservei para mostrar. Primeiro, eu quero mostrar essa imagem aqui que eu achei muito interessante. Eu até coloquei lá para vocês no canal do Telegram do Revelar. Então lá às vezes vocês acabam tendo antecipação de algumas coisinhas que eu coloco aqui. Na verdade são assuntos diferentes, imagens diferentes, mas às vezes eu trago as mesmas imagens. O que é isso aqui, pessoal? É uma amonita mineralizada do mundo antigo, que na minha opinião acabou cristalizada, não pelo processo que eles falam aí de cristalização comum, não que não possa acontecer a cristalização pela sedimentação no meio de minérios e água, etc., pode, mas nesse caso aqui, como nós vemos toda essa coloração, lembra até um pouco uma estrela, né? Porque a estrela, se você já aproximou uma estrela, ela faz esse brilho multicolorido, como uma pedra afogueada, né? Uma pedra preciosa. Então isso aqui é uma amonita que acaba que se transformou em uma pedra semi-preciosa. Na minha opinião, isso é um resultado do evento que a gente explica lá na comunidade fechada, denominado Squatterman, que é a época do plasma. E o que é uma amonita? Eu separei aqui algumas imagens de amonitas. Deixa eu arrumar melhor aqui. Aqui uma amonita gigante, eles dizem que tem 65 milhões de anos. Isso aqui não é verdade, pessoal. Essa idade, acredite quem quiser, né? Mas na minha opinião isso é uma grande mentira. Então a amonita era um ser gigantesco, que tem uma imagem dela aqui, né? Hoje nós temos esses animais marinhos aqui em tamanho pequenininho, né? Você acha desse tamanhozinho, mas antigamente era assim. Então esse que eu mostrei para vocês aqui na imagem nem é tão grande, né? Mas mesmo assim é enorme se comparar com esses que nós temos hoje em dia. Então o mundo antigo ele era muito maior, as coisas eram gigantescas, né? Inclusive os seres bípedes, não só os seres marinhos, os quadrúpedes, como nós vemos aí, seres enormes, mas os seres bípedes, né? Que eu não quero nem dizer quais são, mas talvez você, ao se olhar no espelho, possa encontrar um. Esses também eram gigantescos, segundo os mitos. Agora vamos mostrar algumas situações, alguns fenômenos, né? Como é de costume aqui do canal, a gente acaba trazendo por último no vídeo. Isso aqui que vocês estão vendo no chão parece concreto, né? Mas não é concreto, pessoal. Isso aqui é granizo. Não parece concreto rachado, não parece que o asfalto rompeu. Mas não é, isso aqui é granizo, pessoal. É uma grande quantidade de gelo que caiu, né? E se somou aqui, ele aqui já está derretendo. E por que ele está derretendo? Porque isso aqui é um lugar extremamente quente. Isso aqui é em Taif, na Arábia Saudita. Tá, pessoal? Então isso aqui não é qualquer coisa. O fenômeno que está acontecendo, nós temos mostrado, inclusive lá no Telegram mostrei para vocês como está nevando no deserto, está caindo gelo no deserto, estão rompendo fontes de água no deserto. Isso lembra uma profecia, né, que diz que o deserto vai se tornar água. Isso aqui, o que é? Isso é um tornado horizontal. Quando você olha assim, você não percebe no primeiro momento, mas se você prestar atenção, veja lá no fundo, ó, um tornado horizontal. Desde quando isso aqui é comum, né, pessoal? Então ele fez a interligação entre duas nuvens, né, através desse tornado de água. Eu já mostrei para vocês aqui como a eletricidade, né, que nada mais é do que magnetismo, como a eletricidade ela é capaz de criar duas pontes uma ponte entre dois copos de água. Então ela consegue conectar a água e a água não cai, ela não goteja. Eles vão afastando os copos, claro que não uma distância indeterminada, mas eles vão afastando os copos numa distância considerável e mesmo assim a ponte de água continua existindo enquanto os copos ou a água, né, estiver eletrificada. E eu acredito que esse é o mesmo fenômeno observado aqui nas nuvens. São nuvens diferentes, com cargas de eletricidade diferentes. Claro, elas estão cheias de energia, né? Daí é que vem os relâmpagos. Então são pontes, isso aqui acaba sendo uma ponte elétrica, na minha opinião, por isso do tornado, né? Horizontal. Vamos ver outra coisa aqui que eu queria... sim, isso aqui eu não posso deixar de mostrar para vocês.
Esse é o eclipse agora do dia 20 de abril. Veja só, nem todos nós podemos ver o eclipse. Então aqui nós podemos ver essa camada coronal. Isso aqui, pessoal, é anunciado simbolicamente há muito tempo em vários e vários filmes. Os eclipses acabam sempre tendo um efeito negativo em cima do mundo, por isso que eles são anunciados em filmes ficcionais, né, como algo negativo, que tem um pouco melhor até, vamos aumentar um pouco. É o mesmo eclipse do dia 20 de abril. Então não necessariamente aconteça algo exatamente durante o momento do eclipse, mas nos dias seguintes. O Sol se transforma em trevas, né? Então algo ruim. Isso aqui, quando ele abre, às vezes, não foi bem o caso agora, mas ele forma o que se chama de Diamond Ring. Aqui ele formou o Diamond Ring. Eu acho que eu não vou conseguir pausar, mas vocês notem que quando ele fechar aqui, ele vai criar um brilho especial, como se fosse o diamante brilhando num anel. É um anel de diamantes. Vou tentar pausar, mas acho que não deu bem certo, mas geralmente ele fica menos brilhante no entorno e com um brilho muito forte em um ponto em específico. Então é um tipo especial de eclipse, o do Diamond Ring. E por fim, pessoal, aqui o eclipse já acabando, eu queria mostrar algumas imagens aqui que não são nenhuma novidade, eu já falei sobre isso aqui em vídeos anteriores. As espirais que estão surgindo. Isso aqui é do Alasca, o mesmo local onde nós já mostramos as imagens anteriores em outro vídeo, só que essas imagens são diferentes, né? São mais nítidas. São outras fotos que eu consegui aqui para trazer para vocês. Então todas elas muito interessantes aqui, na minha opinião. Eles dizem que isso aqui é fruto do lançamento de foguetes aí do SpaceX, uma grande bobagem, né? Acredite quem quiser nisso, mas o fato é que nós estamos presenciando fenômenos cada vez mais esdrúxulos, né, para dizer o mínimo, né? E que estão sinalizando que algo grande está por vir. Quem não tem fé, eu sinto muito, e quem tem se agarra a ela, porque as coisas estão para se precipitar aparentemente. Por enquanto é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.